Bora lá, bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem? Bom dia. Sejam bem-vindos. Sem som. Meu Deus. O que acontece? Agora estão ouvindo? Eu falei assim, querem tirar minha voz? Não vão tirar. Eu vou continuar falando. Bom dia, sejam bem-vindos. Não sei qual era o problema antes, mas agora estamos aqui. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Essa semana é uma série de lives do resgate da advocacia. E eu sei que tem muitos advogados aqui que reclamam da profissão, que ficam carregando o peso dos clientes. Hoje é um dia para a gente falar sobre carregar peso dos nossos clientes. E ontem eu fiz até uma postagem, tá aí no feed, falando sobre o que os advogados me falam. E muitos deles falam para mim, Fabi, não aguento mais a advocacia, eu não aguento mais os meus clientes, o direito é injusto, porque eu fiz direito por causa dos meus pais, o direito é muito pesado, e aí N situações. Então, muitas pessoas reclamam do direito, reclamam da advocacia, falam da injustiça. Aliás, esse é um tema para uma outra live que a gente vai fazer também mais para frente, sobre a injustiça, mas a gente precisa olhar primeiro que isso está acontecendo dentro de nós. Então, o que acontece dentro de nós que faz com que a gente tenha esse sentimento, né? O sentimento de injustiça, ou ficar carregando o peso dos nossos clientes, e por que isso para nós, né, é tão difícil de soltar. Então, hoje é um dia para a gente falar sobre isso, sobre carregar o peso dos clientes. Por que a gente carrega? Mas antes, né, a gente está esperando, o pessoal está aqui entrando. Eu quero saber de onde vocês são, coloca aí qual cidade vocês são. Quem está aqui pela primeira vez, está começando aqui comigo agora, fala aí de onde você é. Bom dia Lu, bom dia Elisângela. Bom dia, Adriana. Selminha, querida. Titia. Cássia, bom dia. Simone, minha amiga querida, obrigada. Cris Navarrete, minha parceira aqui, maravilhosa. Paula, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui, Rio de Janeiro, Luciana. Que bom. A Anne está falando aqui, bom dia, tenho 49 anos, a doutora acredita que vale a pena cursar direito? É um sonho antigo. Olha, vamos lá, já vou começar respondendo aqui essa pergunta. Tudo vale a pena e depende do seu propósito, depende daquilo que você quer para sua vida. E eu não vou dizer que é certo ou errado, que é bom ou ruim. E não acho que é a idade que impede a gente de fazer o que a gente deve fazer. Às vezes a gente coloca histórias, né, de que a gente não consegue, porque aí, porque já sou velho demais, ou porque já passou o tempo, ou porque não vou conseguir. Então a gente tem muitas crenças. Se esse é um sonho seu, e você colocou é um sonho antigo, primeiro olhe para esse sonho e perceba o que faz com que você queira cursar direito. Então você já começa, inclusive é algo que a gente fala, né, aqui do carregar os pesos dos clientes. Você vai fazer direito por algo que realmente você queira, que vibre no seu coração, não pelas outras pessoas, não para você poder fazer justiça pelos outros. E muitas pessoas, às vezes, vão cursar direito, a maioria de nós, porque querem fazer justiça. Uma justiça pelo nosso sistema, uma justiça pelos nossos pais, por aquilo que a gente não conseguiu resolver lá atrás, por experiências difíceis que nós tivemos.
Então, esse sentimento de justiça, primeiro, tá em todo mundo, tá, gente? Eu até falei aqui antes, quando eu tava sem som, que esse é um assunto para uma live que a gente vai fazer no futuro, que é para falar da injustiça. E essa é uma ferida que tá na vida de todas as pessoas. Então, assim, e eu provo, né? As pessoas falam assim, mas você fala de direito e de justiça. Eu falo, sim. E eu falo de algo que é da vida de todo mundo. Porque todas as pessoas já sentiram a injustiça. Não adianta. Em algum momento ou outro sentiu. E a injustiça tem a ver com desequilíbrio. Então, esse também vai ser um assunto para uma próxima live aí. Tá bom, Anne? Então, eu acredito que sim, que vale a pena. Acredite no seu sonho. O seu sonho depende só de você, não depende de mais ninguém. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pierre. Bom dia, Dinara. Bom dia, Renata. Tela, bom dia, de Campinas. Campinas, Jundiaí, Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Oi, Lu, bom dia. Kleber, uau. Que maravilha estar aqui com vocês hoje. Bom dia. Então, vamos lá. O que vocês... Até vamos começar já a falar um pouco, né, sobre os pesos que a gente carrega na advocacia. Olha, Belo Horizonte, legal. Os pesos que a gente carrega na advocacia. E eu quero saber de vocês. Como é que vocês se sentem hoje na advocacia? Sentem que a advocacia realmente está pesada? Que vocês carregam o peso dos clientes? Coloca aí para mim, qual é o sentimento que vocês têm a respeito disso, desse tema que a gente vai falar aqui hoje? Eu vou dizer o seguinte, quando eu comecei a fazer, né, essa parte do sistêmico, que eu comecei a estudar o sistêmico, eu comecei a perceber como esse peso, né, dos nossos clientes realmente faziam com que a gente adoecesse, com que a gente não obtivesse resultados, porque a gente quer um resultado que muitas vezes nem é para o cliente, é para a gente mesmo. Então, eu sentia muito, né, não só carregar o peso dos processos, né, porque não sei aqui quem é mais velhinho aqui, mas eu me formei em 99, tá? Então, se tem alguém aí que se formou na mesma, aí na minha época, fala aí pra mim. Porque naquela época a gente carregava mesmo o processo, gente, aquela pilha, ainda tem, né, os processos físicos, mas aquela pilha de processos. Então, eu me lembro que a gente ia para secretarias e encostava o umbigo no balcão. Então, quem já ouviu essa expressão, encostar o umbigo no balcão, sabe o que é. Naquela época, a gente não tinha, inclusive, internet. Então, assim, até as pesquisas ainda não tinha essa pesquisa do jeito que a gente faz hoje, tão fácil, tirar uma sentença. Na verdade, você ia tirar uma sentença e ficava 2 horas na fila. Quem já ficou 2 horas na fila, esperando 2, 3 horas, esperando para tirar uma cópia de uma sentença? Eu já fiquei muitas vezes, gente. Nossa, naquela época era muito complicado. Então, assim, tinha o peso, né, especificamente de você tá lá olhando o processo do cliente, cuidando do processo do cliente, cuidando do cliente, e ainda tinha esse peso que a gente, né, vai no fórum e conversa com a secretaria né, do processo, conversa com o juiz, e isso é muito desgastante, né, muitas vezes pra gente. Então, assim, a cotovelo no balcão. Bom dia, doutor Cláudio. Isso mesmo, cotovelo no balcão. Leila também é dessa época. Iraci, bom dia, bom dia. Todos dessa época. Elisângela, carreguei muitos processos. É isso aí, verdade. Então, assim, eu me lembro o quanto que era difícil, né? Eu fazia processos trabalhistas, né? E aí os fóruns trabalhistas aqui de São Paulo, gente, eram um horror. Não sei aqui quem atuava aqui em São Paulo, mas eram péssimos. A gente tinha um fórum aqui tinha o Alfredo Issa, era o mais novo
né, fórum, mas a gente tinha o fórum da Santa Efigênia, tinha ali da Rio Branco, e eu tô aqui falando com vocês e tô assim, me lembrando da história, até subindo as escadas lá. E eram lugares horríveis, e aí eu ficava pensando, gente, como pode? A gente tá falando de justiça do trabalho, e a gente chega num lugar em que não tem condições mínimas de trabalho. Os lugares eram horríveis, não tinha iluminação boa, não tinha, vamos dizer, um sistema de ar bom, porque, por exemplo, tinha um prédio que nem janela tinha quando a gente entrava. As salas de audiência eram minúsculas, não tinha lugar para você sentar, um lugar abafado, todo mundo espremido, uma coisa horrível, né? Então, imagina você lá, né, nesse ambiente, com o seu cliente carregando todo esse peso, né? E eu me lembro, olha, gente, eu comecei a desatar aqui, lembrar coisas assim para trazer para vocês, porque eu acho que é a nossa realidade, pelo menos foi a minha, e a gente ainda continua fazendo isso. E eu me lembro uma vez, eu estava na época da gravidez do Bruno, né, meu primeiro filho, né, tem 22 anos isso. 22 não, 23 já vai para 24, nossa senhora, como passa. E eu tava lá num dos fóruns, né, na Santa Efigênia. Gente, eu tava com 7 meses de gravidez. E aí eu esperando uma audiência, eu cheguei para uma audiência 1h da tarde. E aí você não sabe, eu e a minha cliente estávamos grávidas. 7 meses. E eu fiquei esperando essa audiência, olha, passou 1, 2, 3 horas, nada. Fui falar com a juíza. E a juíza, uma mulher, gente, imagina. O que você imagina? Que a pessoa vai ter empatia por você. Né? Até porque ela tá ali, é uma mulher, e a gente imagina que como mulher ela vai entender o nosso lado. E ela virou para mim e falou assim, doutora, a senhora vai ter que esperar. Porque a pauta está atrasada, e realmente estava muito atrasada, e a gente não vai fazer adiamento. Imagina que eu fiquei lá, gente, da 1h da tarde, sem comer. Lá não tem, lá nesse prédio, o banheiro era tipo 3, 4 andares acima. Eu fiquei da 1 às 7 da noite, a audiência terminou, foi acontecer 7 horas da noite. E aí o juiz... já dentro da sala de audiência, depois a juíza, eu super apertada, a juíza, ai, tá bom, pode usar o banheiro do gabinete. Aí ela ainda deixou usar. Só que nisso chegou meu marido, desesperado, abre a porta da sala de audiência e fala assim, meu Deus, pensei que tinha nascido. Pensei que tinha nascido, onde já se viu, né, desesperado. Então, assim, são essas coisas que acontecem que muita gente não sabe, que nós, como advogados, nós passamos para poder atender os nossos clientes, né? Atender as necessidades dele, mas muitas vezes as nossas necessidades. Então, assim, parece pequeno, mas são coisas que vão criando aí empilhamentos de emoções em nós, né? De lembranças. Hoje é engraçado lembrar, mas e na época? Teve um outro caso, assim, interessante, que foi, eu estava num fórum, e também deixa eu ver, agora, Osasco. E uma pessoa começou a ter um ataque, gente, de epilético. As pessoas, os funcionários do fórum, todos tranquilos, e o cara, assim, lendo revista. Eu parei e falei assim, gente, tem uma pessoa passando mal aqui. Aí ele, ai, doutora, mas aqui não tem enfermaria, não tem nada. Eu falei, não tem problema, liga para alguém. Ou seja, né, eu tô contando isso, gente, porque realmente é a experiência. Eu sei que vocês devem ter experiências bem interessantes para contar. E são os desafios que a gente acaba indo carregando o peso. Faz sentido eu estar falando isso aqui para vocês? Isso mesmo, Cássia, os bastidores. Os bastidores. Então, assim, como que a gente começa na advocacia? A gente começa com um sonho, né? De fazer justiça, a gente quer ter uma profissão, a gente quer fazer dinheiro. Muitas vezes foi nos dito, e ainda mais lá atrás, que a advocacia é uma profissão
de status, uma profissão que vai te dar nome, né? Eu ouvi muito isso lá atrás. Mas quando a gente entra, não é nada disso, porque a realidade é outra. Tem aquilo que a gente aprende na faculdade. Então, o que a gente aprende na faculdade? Que a gente tem que ganhar processo, que a gente tem que ter procedência. O objetivo do processo judicial, o objetivo do advogado é ter uma procedência. Então, nós saímos da faculdade assim condicionados a uma mentalidade de que nós somos obrigados a trazer um resultado positivo, e o resultado positivo é uma procedência. Mas como você vai trazer um resultado positivo se muitas vezes o seu cliente não tem razão? E aí você, como advogado, você tem que carregar o peso de atender uma necessidade, mesmo sabendo que aquilo para você vai contra, inclusive, os seus valores. Então, assim, o que eu vejo, tem muita coisa que precisa ser mudada também na faculdade. E a gente precisa olhar diferente, né? As pessoas que estão ali nos ensinando precisam ter a mente aberta. Por isso que eu falo tanto do pensamento sistêmico. E quando o pensamento sistêmico veio, para mim foi realmente abrir a mente para coisas que eu não via dos meus clientes, que eu não via de mim mesmo. Tudo começa com o autoconhecimento. E eu me lembro na faculdade, gente, tinha um professor que era de direito do trabalho também, acho que era direito do trabalho, e ele chegava e falava assim, o seu cliente é o seu pior inimigo. Eu já ficava com medo, né? Não sei quem aqui já ouviu uma expressão como essa. Mas quando eu vi, eu falei assim, como assim, gente, o cliente é nosso pior inimigo? Porque ele falava assim, o cliente vai mentir para você, o cliente vai te cobrar, o cliente vai fazer isso, o cliente vai fazer aquilo. Ou seja, eu falei, gente, deve ser um terror mesmo. Ou seja, tudo isso porque a gente não sabe lidar com pessoas. A gente não aprende na faculdade a lidar com pessoas. Então, como eu falei, a gente aprende o quê? A ganhar processos. E eu, nesse lugar, eu falo, nós não somos ganhadores de processos. Nós somos facilitadores de solução, que é muito diferente. Porque quando o seu objetivo é só atender um cliente e ganhar processo para ele, talvez você vai ter que fazer coisas que para você não faz sentido. Né? Então, assim, e você sabe que às vezes o cliente ele não tem razão, mas você continua insistindo e entra com recurso, e entra com isso, e com agravo, e vai, mesmo sabendo que ele não tem razão. Né? Então, o nosso objetivo enquanto profissional não é ser ganhador de processo, é ser facilitador de solução. Então, grave esse nome, que esse é um nome que eu uso, tá? Para os meus alunos, para os clientes, eu falo, seja um facilitador de solução. Olha para o seu cliente e pergunta o que ele quer com isso. Qual é a necessidade dele? Tá bom, você tem um problema, você tem uma dificuldade. Mas o que você quer no final? Quando essa solução tiver... Quando esse problema tiver sido resolvido, o que você vai ganhar? Então, é como tirar o cliente do problema e levar ele para a solução, levar ele para o futuro. E muitos advogados estão presos aonde? Estão presos na lei, estão presos na questão processual e esquecem de olhar para o cliente. Esquecem de olhar que o cliente é um ser humano. E o que essa pessoa está querendo? Faz sentido, gente, o que eu estou falando aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Bom dia, vivi tudo isso também. E o sistema judiciário é ainda mais pesado de carregar o peso dos nossos clientes. Exatamente, Raquel. Muito sentido isso Isso mina os sonhos da faculdade. Frustração pelo chique da realidade. É verdade. Libertador. Todo sentido, Fabi. A grade da faculdade deveria mudar. É isso mesmo, Lu. Adorei ouvir sua voz. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Selminha. Já ouvi isso sim, sobre o cliente. Ouvi muitas vezes. Total sentido. Tá. Gente, e vocês podem colocar perguntas aí também,
tá? Porque o objetivo dessas lives é justamente a gente interagir, falar um pouco sobre esses assuntos que muitas vezes a gente não são trazidos pra gente, né? E essa semana, o que eu tô trazendo para vocês é esse resgate da advocacia. O que é o resgatar a advocacia? É resgatar a essência, resgatar os valores, aquilo que é importante para você. Sabe aquele sonho que você tinha lá atrás na faculdade? Você vai falar assim, Fabi, é possível realizar? É possível, mas talvez não seja aquele sonho daquele jeito que você imaginava. Porque não é mais fazer aquela justiça que você imaginava. Porque você talvez estivesse fazendo o quê? Justiça pelo seu sistema. Justiça pelos seus pais, justiça por aquelas experiências que você teve, né? A justiça, a paz mundial, quero a paz mundial. Então, hoje, quando você começa a entender sobre o sistêmico, você vai perceber que a gente começa a ampliar esse campo e verificar que é muito mais do que isso, né? O que é justiça para cada um de nós? O que é justiça para vocês? Até algo que eu quero que vocês coloquem aí. O que é justiça para vocês? Ai, que linda, vai estar comigo aqui na sexta, gente. Ah, verdade, tem curso de programação neurolinguística aqui na sexta-feira presencial. Então, quem quiser, ainda tem vaga, pode vir. O direito sistêmico tem sido aquela luz no fim do túnel para mim. Obrigada por dividir com a gente tanto conhecimento. Obrigada, Raquel, com certeza. Fico muito feliz. Então, o que é justiça para cada um de vocês? Coloca aí para mim. Para a gente falar um pouco sobre isso. Porque esse carregar peso dos nossos clientes tem a ver com o nosso senso de justiça. O que a gente acredita sobre a justiça? E tem um conceito do Bert Hellinger, que ele fala sobre a justiça, inclusive no livro Conflito e Paz, que eu indico vocês lerem. Tá no Conflito e Paz e tá no Amor do Espírito também. Mas foi algo que para mim virou uma chave quando eu ouvi. Eu falei, nossa, gente, é isso mesmo. Né? A gente olha para a justiça e a gente acha que está fazendo o certo pela justiça. E tem uma outra frase da Cláudia Boatti que ela fala assim, somos nós que estamos que acreditamos que estamos do lado certo, que somos os responsáveis por causar os maiores conflitos, os maiores desequilíbrios. Por quê? Porque a gente acredita que está fazendo justiça, que a gente está fazendo certo, só que justiça é diferente para cada pessoa. Coloca aí para mim, gente, o que é justiça para você? Coloca aí para mim, o que é justiça para vocês? Eu vou esperar vocês colocarem alguma coisa aqui para eu poder falar, porque eu acho que essa palavra da justiça, isso que eu vou falar aqui para vocês, foi algo que virou uma chave para mim. E acho que pode virar para vocês também. A Eliane, estou começando a me encantar pelo direito de novo após 17 anos de profissão. Estava desencantada. Olha que incrível. E, gente, é incrível que as pessoas que começam a olhar para o sistêmico, que começam a entender o que a gente está falando, voltam para o direito, começam a olhar de outra forma, porque para de carregar o peso dos clientes, para de carregar o peso do seu sistema também. Entende que não vai fazer justiça pelos outros, né? Que você está ali a serviço. O profissional, ele está a serviço do cliente e não a serviço do seu próprio sistema. Lidar com o sistema judiciário moroso e burocrático e transmitir isso aos nossos clientes. Mas como lidar, né? Deve ser isso, né, Raquel? É cultural também, tá? Então, quando a gente fala aqui da questão do sistema burocrático e passar isso para os clientes, tem algo
em relação ao sistema jurídico e sobre a sociedade que faz com que as pessoas tenham essa ideia de que, primeiro, que o advogado tem que resolver tudo e que o problema também é do advogado, né, da relação processual. Então, os clientes muitas vezes não entendem, porque na sociedade a gente tem aí que o advogado é o salvador, né, que o advogado vai resolver tudo. E quando a gente se coloca nesse lugar do salvador, que é justamente isso que a gente carrega o peso dos nossos clientes, esses clientes que principalmente estão num estado de criança, né? Então alguns aqui já me ouviram falar, mas outros talvez não tenham ouvido, mas a gente fala dos estados da personalidade. Então às vezes nós estamos no nosso adulto, às vezes pouco tempo, porque a gente vai permeando entre um lugar e outro, e às vezes a gente está o quê? Vivendo a nossa criança, situações da nossa criança. Então, quando a gente coloca esse cliente também no lugar em que ele é pequeno, né, e eu sou responsável por ele, ou seja, eu me torno pai do meu cliente, esse cliente muitas vezes não vai aceitar o que eu vou falar, porque ele vai achar que a responsabilidade é minha, porque eu me coloquei neste lugar de resolver o problema dele, resolver rápido, e ainda me coloquei no lugar de pai, no lugar de mãe, e coloquei esse cliente menor do que eu. Então, para a gente aprender a lidar com esse sistema, a gente precisa se olhar primeiro, né, e entender em que lugar que eu estou me colocando perante os meus clientes. O sistema jurídico, ele é moroso? Claro, gente, a gente sabe disso, mas acreditem, tem muitos problemas que não se devem pelo judiciário, mas sim pelas questões sistêmicas dos nossos próprios clientes e de nós mesmos advogados. Vou dar um exemplo. Estava na Argentina semana passada e eu fiz uma constelação com dois irmãos, né, uma irmã e um irmão, que tem um inventário que já dura 10 anos, tá? São duas casas, não são casas de valor muito elevado, mas eles têm um conflito e o conflito é com a outra irmã. E aí, quando eles vieram fazer a constelação, o movimento, eles diziam assim, o problema é o juiz que não libera os documentos, porque já tá tudo certo, só falta liberar os documentos. Gente, na verdade, a outra irmã, né, que não tinha comparecido, era excluída. E essa irmã que estava ali presente, ela tinha muita mágoa dessa outra irmã. E existia um conflito muito grande entre elas. Quando a gente colocou no campo, o que o juiz fazia? Ele falava assim, tô esperando eles se resolverem aí, o que eles querem, sabe? Ou seja, não dependia dele, existia algo que conectava aquela família. E muitas vezes o processo judicial mantém as pessoas conectadas. E o dissolver o processo faz com que essas pessoas se afastem. E às vezes elas querem se manter unidas na dor, já que elas não conseguem se manter unidas no amor, né? Amor sempre há, mas eu digo naquele amor saudável, né? Então, o processo judicial, ele mantém as pessoas unidas. Não é só a amorosidade do judiciário, mas é o quanto as pessoas estão preparadas para lidar com seus próprios processos internos. Então, quando eu estou falando de processo judicial, e para quem já foi, eu acho que alguma das meninas aqui já teve nos encontros de constelando processos que eu faço. E eu falo o seguinte, gente, processo judicial é um processo de vida. É um processo que a pessoa está passando na vida. Então, assim como na vida, aquele processo também vai caminhando. E tem pessoas que nunca conseguem resolver aquela questão. Enquanto elas não conseguem olhar para isso e não conseguem resolver, o processo se mantém. Então, é um processo, e muitas vezes a pessoa está vivendo num processo judicial o luto.
Então, do que essa pessoa precisa se desvincular, né? Do que essa pessoa realmente precisa se desligar. E às vezes o processo vai manter essas pessoas unidas. Então, a gente acreditar que é só o processo judicial que é responsável, que é o sistema jurídico, e aí vamos falar, tem muito mais do que a gente imagina, né? Porque o sistema jurídico, quem faz parte dele? Do sistema jurídico faz parte as partes, suas famílias, que muitas vezes a gente não olha, os advogados e suas famílias, seus sistemas, o juiz e seus sistemas, o promotor e seus sistemas, os funcionários do fórum e seus sistemas. Gente, é muito maior do que a gente imagina. É a sociedade, e se a gente for ampliando, é o país, é muito mais. E às vezes a gente está olhando apenas para uma pequena parte. E também é preciso a gente olhar qual é a nossa parte de responsabilidade dentro de um processo judicial. Tava lá também, eu tô citando exemplos da Argentina, gente, porque eu tava lá na semana passada. E realmente, a gente acha que em outro lugar é diferente, não é, tá? E lá foram temas muito interessantes que eu trabalhei com as pessoas. E uma advogada veio também no workshop para constelar comigo. E ela dizia assim, o problema do processo é o meu cliente, é o outro cliente, né? Quer dizer, a outra parte. E quando a gente colocou no campo, ela realmente não olhava para as partes, não olhava para os clientes. E ela fez uma projeção, na verdade, do cliente, né? Da outra parte, que seria o ex-marido, fez uma projeção com o próprio pai, porque era uma situação muito parecida com o que ela tinha vivido. Então, ela não conseguia olhar para a solução do processo, ela só conseguia olhar para o problema. E ali foi muito bonito, porque ela conseguiu, inclusive, olhar para uma questão que ela tinha em relação ao pai dela. Porque ela dizia, os homens, eles não assumem responsabilidade. E aí, de que homens que essa pessoa está falando? Ela está falando do próprio pai, né? Qual homem que não assume responsabilidade? Então, a gente vai aprendendo o quê? A especificar. Especificar quem são essas pessoas. São todos os homens? Não, não são todos os homens. É porque eu, como profissional, eu tive uma experiência, eu como pessoa, ser humano. E eu levo essa minha experiência para onde? Profissional. E como profissional, eu olho para os homens e eu faço o quê? Uma projeção da minha própria experiência de vida. E essa minha projeção também prejudica o andamento dos processos judiciais. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando aqui? Pessoa desata a falar, né? Deixa eu ver. Justiça tem a ver com equilíbrio? Se não há paz, não há justiça. Ai, gostei. Se não há paz, não há justiça. Tá. Como podemos ter um novo olhar para o funcionalismo público tão pesado e desafiador? Justiça não é ganhar para um, e sim para os dois lados. Justiça e paz na alma. Estou lendo aqui, gente, que vocês colocaram para eu... Eu sou formada desde 2009 e não queria advogar. Quando conheci o direito sistêmico, fiz a prova da OAB e comecei, mas é recente. Antes não fazia sentido, hoje já faz. Que lindo, muito bom. Que as partes entendam o foco do problema, a origem, modifiquem a maneira de olhar e resolvermos a questão. Muito bom. Obrigada pelo esclarecimento. Oi, Edi, bom dia, bom dia, bom dia para quem entrou agora. Sejam bem-vindos, espero que esteja fazendo sentido para vocês. Então, olha só, eu fiz uma pergunta que é sobre o que é a justiça, né? O que é justiça para vocês? E alguns responderam aqui que justiça tem a ver com equilíbrio. Mas aí eu pergunto assim, que equilíbrio? Equilíbrio para quem? Equilíbrio do quê? Do que para quê? Então, assim, a gente fica buscando equilíbrio. Só que eu vou falar para vocês,
que equilíbrio? O que é a justa medida? O que é a justa razão para cada um? Então, a justiça é diferente. Se eu pergunto para cada um de vocês o que é justiça, vocês vão me falar conceitos diferentes, porque isso é o que vocês têm dentro de vocês, dentro da cabeça de vocês, e que vocês aprenderam com o próprio sistema. E aí vem o Bert Hellinger, ele fala assim, isso, gente, ó, depois vocês vão, pensem aí, eu sei que quem já é meu aluno vai, já sabe, já tá mais tranquilo com isso. Mas ele fala o seguinte, que quando a gente fala de justiça, a gente está falando do nosso próprio desejo de extermínio. E aí respira. Você fala, como assim? Desejo de extermínio? E ele fala, você já viu as pessoas querem tanto alcançar a paz, fazer justiça, mas você já viu a justiça realmente sendo feita? E como é que essa justiça é feita? E quantos extermínios, quantas mortes já aconteceram em nome desta justiça? Uma justiça para quem? O que é paz? Da mesma forma que a justiça, a paz também é um conceito pessoal. O que é paz para cada um de vocês? Entende? Então, isso foi algo que me virou assim uma chave. Eu falei, realmente... quando a gente fala da justiça, quantas vezes a gente está ali com o nosso desejo de extermínio, porque não é que você vai matar a outra parte, mas é como se você quisesse matar, como se você quisesse excluir, tirar essa pessoa de perto de você, como se você quisesse que aquele problema não existisse, e você dissesse assim, se isso fosse exterminado da minha vida seria melhor. Só que isso é um engano. Porque quanto mais eu quero excluir algo da minha vida, mais eu vou atrair isso para mim. Mais eu vou atrair dificuldades. Então, esse conceito de que a justiça, que eu vou fazer a justiça e eu quero acabar com a outra parte, a gente ouve muito isso enquanto advogado. Isso é pesado pra gente, porque a gente fica carregando esse desejo de extermínio que as pessoas têm. Porque assim... doutora, eu quero acabar com o meu marido, eu quero acabar com a minha esposa, eu quero tomar tudo que ele tem. Então, em que lugar que essas pessoas estão? Elas estão no desejo de vingança. Então, elas querem se vingar do outro. Nesse desejo de se vingar, é o quê? Um desejo de que essa pessoa não exista. Eu quero exterminar essa parte. E no fundo, o que as pessoas querem é acabar com a dor que elas sentem pelo término de uma relação, a dor que elas sentem por aquilo que aconteceu, por qualquer tipo de relação, seja ela na justiça do trabalho, seja ela uma sociedade. Então, a gente vê muito isso também em processos de sociedade. Então, justiça, comecem a pensar o que é isso para você, né? E em nome de quem vocês estão fazendo essa justiça, porque senão ela vai ficar muito pesada. Então, para você poder sair desse lugar de carregar o peso dos seus clientes, você precisa olhar para aquilo que é justo para você. E saber também se aquilo pelo qual você está trabalhando, e eu não vou falar lutar, porque aqui não se trata de lutar pelo seu cliente. Tá? Nenhum de nós aqui está para lutar pelo cliente. Gente, você dizer isso é mais do que pesado. Eu luto pelos meus clientes, eu sou um advogado que eu luto pelos meus clientes. Tá bom? Daqui a pouco você tá doente. Porque você tá lutando numa causa que você nem sabe qual é. Porque você não sabe o que esse sistema passou e por que aquela pessoa tá ali buscando justiça e você tá ali aliado a ela. Às vezes, claro, tem um processo inconsciente, mas pelo que você tá lutando, então você precisa saber pelo que você tá trabalhando, para que você tá trabalhando. E isso acredito que vai ser o tema da nossa live, eu acho que de amanhã ou depois, que vai ser sobre propósito. A gente vai falar sobre o nosso propósito na advocacia. Então, esse para quê. Faz sentido, gente? Falem aí para mim. Justiça é a forma como as pessoas encontram para dar aos outros a responsabilidade de resolver os seus conflitos. É um sistema. Sim,
As pessoas buscam, né, buscam a justiça para resolver os seus conflitos. Mas aí a gente tem que entender o que é essa justiça, né? Quais são os conflitos que as pessoas querem resolver. E entender o seguinte, de onde essa pessoa vem? De que sistema essa pessoa vem? E quando eu falo de sistema, não é só o sistema familiar, mas é o que esse sistema pensa, quais são as crenças, quais são as lealdades que existem desse sistema, para que nós, enquanto advogados, possamos facilitar uma solução. Entendem a diferença quando eu digo não é ganhar processo? Facilitar uma solução. É até mais leve para a gente. Então, quando a gente fala aqui de como deixar de carregar o peso dos nossos clientes? Quando primeiro a gente tem autoconhecimento. Primeira coisa é a gente saber em que lugar nós estamos, quem somos nós, para que eu escolhi essa profissão, né? Quais são os pesos que eu também carrego e que eu projeto nos meus clientes. Depois eu posso olhar, e aqui eu tô até olhando, né? Que eu fiz até algumas anotações. Sair da postura de salvador, gente, né? Você não vai salvar ninguém. Muitas vezes você está querendo salvar o seu cliente, mas você está querendo salvar o seu próprio sistema. Mas a gente precisa sair desse lugar de salvador dos nossos clientes. E também olhar para os nossos valores pessoais, aquilo que nos motiva a caminhar. E assim, se algo está pesado, é porque está passando também por cima dos seus valores pessoais. Então, quantas vezes a gente não olha para isso que é tão importante na nossa vida e depois a gente tá aí com problemas de saúde, emocionais, financeiros e etc, né? São muitos problemas que podem vir a partir disso. Gente, fez sentido para vocês? Eu acho que assim, hoje a gente falar sobre parar de carregar o peso dos nossos clientes, acho que é muito importante. Isso aí, Leila. Muitas lealdades ocultas nós temos. Bom dia, quem chegou depois aqui, Adriana. Bem-vinda. Tô vendo a Tati aqui também. Bom. Gente, coloca aí pra mim se essa live fez sentido pra vocês. Coloca aí um foguinho. E eu quero saber se vocês querem, né, resgatar essa advocacia. E não só isso, mesmo que você vá para uma outra profissão, porque eu vejo que tem muitos advogados que estão saindo, migrando para outras áreas, você precisa olhar para o que te motivou a ir para a advocacia, precisa honrar a sua profissão, agradecer porque ela te trouxe até aqui. Ah, mas o direito me trouxe sofrimento. Igual eu ouvi esses dias, a pessoa falou assim, ai, mas o direito só me trouxe sofrimento. Mas é a forma como você olha para o direito, é a forma como você tomou essa realidade. Então, assim, não é o direito em si, mas é como você trata o direito, como você trata a sua profissão, como é o seu dia a dia. Se você entra no seu escritório de advocacia e você já fala assim, meu Deus do céu, de novo, mais um dia aqui. Não aguento mais esse processo, não aguento mais os clientes. Ou seja, você só reclama da vida e não toma atitude, o problema é seu. O problema não é do direito, o problema é seu. Porque conflito, gente, vai existir a vida inteira. E se vocês não querem ter conflito, então eu vou contar um outro segredo. Nós trabalhamos com uma profissão que olha, sim, para os conflitos. E conflito não é uma coisa ruim, não, gente. Porque os conflitos nos fazem crescer. E o que é um conflito? A gente passa por conflito o dia inteiro, até para fazer escolhas na nossa vida. Escolha simples. Isso é um conflito interno. E a maior parte dos nossos conflitos são internos. Agora, eu vejo muitas pessoas falando assim, ai, quero tanto a paz, não quero mais trabalhar com conflito, agora eu quero que tudo se resolva assim tranquilamente. Deixa eu falar um negócio. Se você não tiver conflito, não preciso de advogado, não preciso de médico, não preciso mais de mediador, não preciso mais também de terapeuta,
Porque se ninguém tem mais conflito, tá sendo resolvido na paz. Entenderam? Então, assim, comecem a olhar para essa, né, para a profissão de vocês e perceber que o fardo, quem está carregando é você, não é a profissão que está fazendo isso. É você que está considerando isso como um fardo na sua vida. Então, a partir do momento que você começar a olhar diferente, também a sua profissão, os clientes que você vai atrair também serão clientes diferentes. Lembrando que desafios vão acontecer em tudo. Gente, não importa. O escritório de advocacia também é uma empresa. Esse também é um outro tema de live que a gente vai falar, se não for nessa semana, na semana que vem, tá bom? Então, o seu escritório de advocacia é uma empresa. E você precisa tratar ele como uma empresa. Tá bom? Gente, então valeu a pena? Coloca aí pra mim um foguinho. Vi aqui o pessoal colocou foguinho. Muito bom, muito sentido. Sou muito grata pela minha profissão. Isso aí, Leila. Fez muito sentido. Obrigada, Tela. Obrigada. O conflito faz parte da vida, ele nos movimenta. Isso aí, Lu, com certeza. Então, olha, gente, amanhã tem mais uma live, né? Amanhã e quinta-feira tem live aqui com vocês, novamente, 9 horas da manhã, para a gente falar sobre o resgate da advocacia. E para quem quiser participar da Masterclass que eu vou fazer no dia 25 de julho, tá? Você pode se inscrever, o link tá na bio. Essas lives, elas só vão ficar aqui disponíveis por 24 horas aqui no Instagram. Depois elas vão ser retiradas do ar e só quem vai poder reassistir é quem estiver lá no Resgate da Advocacia, tá bom? Então, se inscreve também para o Resgate. Lá nós vamos falar mais sobre esses temas, vamos fazer dinâmica também. E também vou querer ouvir vocês sobre quais são as dificuldades para que a gente possa trabalhar isso junto no Resgate da Advocacia, tá bom? Então, espero vocês. Até amanhã. Gratidão imensa por esse dia. E vamos lá, vamos trabalhar, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã. Obrigada, Lu. Até amanhã. Obrigada, Leila. Obrigada. Até amanhã.